Todos nós somos chamados por Deus, e como escolhidos, o nosso inimigo, o diabo, sabe que é uma profecia sobre a sua vida e que Deus quer que ela se cumpra. Mas o diabo sempre luta contra você, te colocando em constantes provações e lutas. Ele não tem nada a perder, está no meio do mundo e camuflado e escondido, influenciando a muitos. Ele sabe tudo sobre você, tudo que você faz ou deixa de fazer. Ele lança seus ataques pesados covardemente contra a sua vida, pois ele desconfia que você é um escolhido ou escolhida de Deus, que tem um propósito em sua vida e por isso ele passa a vigiar a sua vida. O diabo sabe que se você servir a Deus, será uma ameaça ao seu reino e seus planos malignos contra o mundo. Portanto, neste vídeo, eu quero te falar por que os escolhidos de Deus são tão atacados pelo diabo. E claro, te falar que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e acima de tudo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Fique certo que o nosso Deus não tem filhos prediletos. Saiba que é com seu testemunho de vida e pregando a sua palavra que você consegue ganhar almas para Jesus e para o seu reino. Portanto, esteja preparado, pois se o inimigo vir sinais de Deus em sua vida, ele vai querer frustrar seus planos com os seus ataques. Mas graças a Deus, vamos sempre vencer, pois temos o Espírito Santo nos ajudando, pois ele é o Consolador. Somos luz e através de nós se espalha e torna evidente o poder de Deus em todos os lugares. E o diabo só lança ataques sobre quem ele percebe ser valioso para Deus e se torna uma ameaça para ele em seu reino aqui na terra. A Bíblia diz que ele é um leão que está ao nosso derredor, procurando nos devorar. A estratégia do inimigo é distrair e enfraquecer os crentes na fé. Portanto, cuidado para não ficar desanimado em seguir em frente em seu relacionamento com Deus. O diabo é nosso inimigo e sua missão, como está escrito na palavra de Deus, é matar, roubar e destruir. Mas ele já está derrotado, pois contra Deus, Jesus e o Espírito Santo e a sua igreja, ele não pode. Ele sempre vai lutar contra as criaturas de Deus, que somos nós, mas mesmo sendo fracos, procuramos nos santificar e temos a certeza que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e todos os demônios enquanto estivermos aqui na terra. Fica claro que você e eu somos inimigos dele. Meus irmãos, o diabo usa todas as suas estratégias que ele pode usar para garantir que em você não se manifeste a glória de Deus em sua vida e na vida de outras pessoas. Ficamos temerosos em saber que somos vigiados e tentados pelo inimigo, mas não tenha medo, pois Deus usará isso a seu favor. Seja forte, porque as armadilhas do inimigo não vão prevalecer em sua vida. Confie em Deus, não se desvie do seu caminho e sua vida prosperará. E Ele vai endireitar tudo que está quebrado em sua vida para a glória dEle, assim como seus relacionamentos. O diabo pensou que a morte de Jesus na cruz, que morreu por nossos pecados, era o seu fim. Mas o diabo sabe que o pecado é a arma para nos tirar do alvo, que é Jesus. Mas o próprio Cristo fala em João capítulo 16, no versículo 33. Eu vos disse essas coisas para que em mim possa ter perfeita paz e confiança. No mundo haverá tribulações, provações, angústias e frustrações. Mas tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha confiança, seja destemido, pois eu venci o mundo. Portanto, Deus limitou o inimigo do poder de nos prejudicar, e sempre há um outro caminho para quem quer
preservar o que Deus quer fazer em sua vida. Vou lhe dar algumas estratégias que Deus nos deu para nos preservar, mesmo quando o diabo nos atacar ferozmente. A primeira estratégia que eu vou te apresentar é a oração, que neste caso é falar com Deus para batalhar por nós contra o ataque do inimigo. Jesus nos deu autoridade e falou que tudo que você ligasse na terra seria ligado nos céus, e tudo que você desligasse na terra seria desligado nos céus. Ou seja, tudo que você ordena em oração tem resposta de Deus para a sua vida. A Bíblia diz para resistir o inimigo e ele fugirá de você. Portanto, não permita que o diabo segure seu direito de desfrutar da vida que Deus te deu e nem de viver a vida eterna prometida por Ele. Enquanto você luta em oração, esteja ciente de que o inimigo contra quem está lutando não está brincando com você. Então mude seus pensamentos e não dê lugar a ele em nenhuma área de sua vida. Jesus Cristo nos revela a missão do inimigo na nossa vida. Ele veio para matar, roubar e destruir as vidas dos escolhidos de Deus. E você está na mira dele, pois o seu objetivo é carregar a nossa alma. Então se fortaleça na palavra de Deus, encha seu coração com a sua palavra e o diabo fugirá de você. Ele costuma jogar o jogo mental, contando mentiras, te enganando com pensamentos incessantes e negativos. A única garantia de vitória que você tem sobre o ataque mental é a palavra de Deus. A entrada do mal em nossas vidas é a nossa mente, e assim o inimigo faz. Ele nos faz pensar em possibilidades que poderíamos trazer alguma vantagem, algum tipo de prazer que nos afaste de Deus. E ele faz isso minuto após minuto, dia após dia. O objetivo maior do diabo é ceifar a sua vida. Ele age de muitas maneiras e formas para derrotar os escolhidos. Quando o diabo consegue o seu objetivo de desanimar a igreja, os irmãos não conseguem vencer e ele tem facilidade para a sua missão, que é roubar, matar e destruir quem quer que seja. A igreja, em geral, passa exatamente por essa situação. O diabo tem lugar e espaço de sobra para saquear as igrejas. É por isso que existem tantas pessoas que não conseguem se firmar e, de certa forma, é culpa nossa, pois não somos zelosos na obra do nosso Deus. Edificamos sobre vários fundamentos que não são de Cristo e, quando vêm as lutas, caímos porque o nosso alicerce é fraco e não temos força para suportar o dia mau quando ele vem. Portanto, encha seu coração com os ensinamentos da palavra de Deus, que quando o diabo vier com suas mentiras, você terá a verdade para enfrentá-lo e ele fugirá de vós. Assim como Jesus fez durante a sua tentação no deserto, ele nunca desafiou o diabo declarando que ele é o Filho de Deus, mas ao invés disso respondeu ao diabo utilizando a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você sentir que está sendo atacado e tentado, comece a se encher com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo, porque se você não estiver preparado, então o inimigo irá te tentar e ele entrará na sua vida com rapidez e não sairá dela até que você tenha desistido de servir ao Senhor. Portanto, se você decidiu servir ao Senhor, não seja morno, mas diga: eu creio em Deus. Quando você ora, tenha certeza que você será o mais atacado e muitas vezes não entenderá por que isso acontecerá. Ao invés disso, se prepare para a guerra. O diabo não gosta de quem decide seguir Jesus, pois ele sabe que nós podemos arrastar muitas almas para Deus. O diabo não está apenas com medo da palavra de Deus em sua boca, mas está muito assustado com o que a palavra de Deus pode fazer em sua vida, o que fará de você uma ameaça real à sua missão para a humanidade e ao seu reino aqui na terra. Preserve sua alegria, busque a sua salvação,
Nunca permita que o inimigo roube a sua alegria, finanças, saúde, trabalho e família, que são as áreas onde ele vai querer mexer para te desestabilizar. Tenha fé que você já teve vitória por meio de Jesus Cristo. Não duvide que Deus já te deu vitória. Não importa o que ele possa fazer contra a sua vida, pois ele é sujo. Mantenha-se contente, mesmo em muitas armadilhas da vida. Saiba que tudo vai passar e que de onde a gente menos espera pode vir grandes milagres durante os ataques. Preserve sua comunhão com os outros cristãos da sua igreja e demais, pois somos um só corpo, onde Jesus é a cabeça. O diabo quer isolá-lo de outros cristãos que irão fortalecer e iluminar você e sua vida espiritual. Então, com isso, ele terá uma chance maior de derrubá-lo e cumprir o que ele quer, que é matar, roubar e destruir a sua vida e sua comunhão com Jesus Cristo. Jesus nos fala na Bíblia para vigiar e orar. Portanto, se você vigiar e orar, será capaz de detectar os planos de destruição do inimigo contra a sua vida. No livro de Pedro, no capítulo 5, diz: seja sóbrio, porque o diabo anda bramando como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Portanto, com esse vídeo eu quero que você preste atenção no texto que ouviu. Seja sóbrio e vigilante, ou seja, o diabo jamais vai parar de atacar você, pois você é uma ameaça aos seus planos, mas nós somos a maioria e o amor sempre vai prevalecer sobre a maldade, e é por isso que o diabo fica furioso. Tudo que ele puder, ele vai tentar para você mudar a ideia de que Jesus é o único Salvador, porque o diabo sabe que os seres humanos são fracos desde a queda do homem e da mulher no jardim do Éden. Ele sabe que a nossa carne é fraca, mas ele sabe também que o espírito alimentado pelo amor de Deus é forte como uma rocha. O fato de que o inimigo continue te atacando prova que ele vê em você um potencial buscador de almas para Cristo, que está fazendo a coisa certa. E se ele não te impedir, você pode causar sérios danos aos planos dele aqui na terra e ao seu reino. O anticristo provavelmente já está entre nós espalhando discórdias, mentiras, fazendo contendas, desunião, traição, infidelidade e toda sorte de males. Infelizmente ele já tem alcançado uma enorme quantidade de almas, mas ele também sabe que basta apenas um encontro dessas almas com o verdadeiro fogo do Espírito Santo para que elas possam ser transformadas e servirem ao Rei Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, acredite nesse Deus que escolheu você e nenhuma força do inferno pode parar você. Assim como diz em Pedro no capítulo 2 e no versículo 9, o mal jamais sobressai sobre o bem. Faça a sua parte, pregue a palavra, fale de Jesus, mostre o que Deus pode fazer por nós. Continue firme, não desanime. O reino dos céus está próximo e qualquer afronta do inimigo, por mais longa, ela vai passar. Portanto, lembre-se que você é um escolhido de Deus.